Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Norma? É você, Norma? Sim, senhor Gervásio. Acabei de fechar a casa e vou me deitar. São 10 horas. Ainda precisa de mim? Não. Meu filho já está deitado? Sim, senhor. Robertinho estava muito resfriado e deitou-se cedo. Vive metendo os pés dentro d'água na praia? Não é por falta de conselhos. Mas o senhor sabe como ele é, né? Sei, sim. É teimoso e respondão. Não adiantou nada esse colégio interno. Mas está de férias e aproveita para fazer suas reinações. Mas ele não é mau menino não, senhor Gervásio. Olha, eu pelo menos eu gosto muito dele. Parece que quanto mais cresce, mais malcriado se torna. Afinal de contas vai fazer 17 anos. Já não é uma criança. Agora só não desculpa a mania que ele tem de fazer mal aos bichinhos. Às vezes eu penso que o Robertinho precisa de um tratamento, sabe? É o que eu penso também, mas eu não sei a que atribuir... Escute, estou ouvindo uma janela batendo? Não ouço nada, não. Você não é cega como eu. Nós, os cegos, temos o ouvido mais apurado. Mas o senhor tem medo de ladrões, patrão? Não. Ora, esta casa fica numa ilha isolada, sem nenhuma ligação com o continente. Será difícil que um ladrão tenha um barco para vir até aqui. Mas veja se não há alguma janela aberta nos fundos. Eu quero a casa muito bem fechada. Pois não, patrão. Pode deixar. E boa noite. Boa noite. Eu também vou me deitar. Não é que o diabo do velho tinha razão? Não sei como foi que eu esqueci aberta aquela janela da copa. Bom, mas agora está tudo fechado. Essa cama vazia. Não acredito que Eusébio volte antes das 2 da madrugada. Mas ele me paga. Um dia ele me paga. Robertinho acordou e está fazendo alguma arte. Meia-noite. Não se escuta mais nada. Alguém saiu do quarto do menino. Eu vou ver quem é. Agora era a hora de Eusébio estar aqui. Alguém aí?
Não, ninguém no corredor. Mas eu tenho a certeza de que ouvi. Robertinho? Robertinho? Ah, deve estar dormindo. Ué, abriram a janela do corredor que dá para a praia. Eu tenho a certeza de que fechei aquela janela. Não vejo ninguém. A praiazinha em frente está deserta. Vou fechar de novo a janela. Ai, vê que eu me enganei. Ou será que Robertinho saiu do quarto e pulou a janela? Robertinho? Sou eu, Norma. Eu vou entrar. Ah, coitadinho, está dormindo. Não há nenhuma novidade. Que? A posição dele na cama parece esquisita. Nossa Senhora! Robertinho! Seu rosto está gelado. Não! Socorro! Seu Gervásio! Patrão, o Robertinho está morto! Mataram o Robertinho! O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Crime na Ilha Particular. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Boa noite. Sou o delegado Dantas, da Ilha do Governador. Boa noite. Este é o Dr. Santos, nosso médico legista. Muito prazer, senhor comissário. Desculpe o meu estado, mas nem sei o que digo, nem o que faço. Foi um golpe muito forte para mim. Sua empregada acabou de me contar tudo. Foi ela quem telefonou para a polícia? Sim, senhor. Norma é uma antiga empregada da casa. O marido dela, que é o meu mordomo, está ausente. Foi o que me disseram. Aquele mulato que nos trouxe na lancha é o seu chofer? Norma falou em chofer? Sim, senhor. Custódio é o meu chofer. Meu filho foi assassinado, entende? Um menino de 16 anos. 16 anos? A empregada disse que ele já tinha 17 anos. Ia fazer 17 na semana que vem. O senhor é cego de nascença, senhor Gervásio? Não. Eu sofri um acidente há 5 anos e fiquei cego. Meu rosto se queimou. Ainda deve ter as cicatrizes. Por isso eu moro nesta ilha isolada, como um eremita. Eu não tinha outros prazeres na vida senão educar Robertinho. E agora o mataram. Podia ter sido morte natural. O menino não sofria do coração? Não, senhor. Robertinho era muito saudável. Isto é, esta noite ele estava resfriado, mas isso não é doença grave. Ele foi envenenado. Pela descrição que Norma me fez... Dr. Santos, vamos ao local. Quero que o senhor faça o seu exame preliminar no cadáver do menino. Perfeitamente, Dantas. Vamos lá. O médico legista ficou examinando o corpo. Quero conversar com o senhor e seus empregados. Pois não. Quem foi que encontrou o menino morto? Foi Norma. Era meia-noite. Eu estava dormindo no meu quarto, à direita, no fundo do corredor. E acordei com os gritos dela. E não ouviu mais nada durante a noite? Os cegos sempre têm bom ouvido. Talvez seja engano, mas eu tive a impressão de que ouvi qualquer coisa pouco antes dos gritos de Norma. Eu costumo sempre tomar um comprimido para dormir. Mas eu não sei, eu julguei ouvir o barulho de uma janela se abrindo e passos pesados no corredor. Com licença, patrão. Seu delegado, eu também ouvi esses passos. Direitinho como o senhor Gervásio está dizendo. E ouvi alguém abrir e fechar a porta do quarto de Robertinho. Ouviu? Seu quarto fica mais perto do local do crime, não? Sim, senhor. Bem ao lado.
Ainda não tinha batido meia-noite quando eu acordei. Eu julguei ter ouvido alguém abrir uma torneira. Uma torneira? É, sim, senhor. Era assim como que um jato de água. E eu também ouvi os passos que o patrão ouviu. Os passos de uma pessoa que batia com os pés no corredor. E o mais estranho é que não havia mais ninguém na casa, senhor delegado. O marido de Norma, Eusébio, pediu-me licença para ir ao continente. E o chofer, Custódio, dorme num prédio separado deste, por cima de um ancoradouro onde fica a lancha. Esta ilha é completamente isolada. Não tem mais moradores? Não, senhor. Esta casa foi construída há séculos pelos holandeses e reformada em diversas épocas. O senhor não tem outros parentes, além de seu filho? Não, senhor. Eu sou viúvo e só tinha o Robertinho. O meu irmão Jerônimo faleceu há 1 ano no naufrágio de uma barca. Seu corpo nunca mais foi encontrado. O senhor me disse que seu filho ia completar 17 anos na semana que vem. Pelo que presumo, ele seria o seu herdeiro, não? Sim, meu único herdeiro. Aliás, o Robertinho não era meu filho, e sim meu afilhado. Os pais dele morreram há 15 anos, deixando-o comigo e minha mulher, que então era viva. Robertinho não chegou a conhecer os pais. Eles eram muito doentes e estiveram internados num hospital de psicopatas antes de morrerem. Meu filho tinha manias estranhas. Não podíamos ter cachorros ou gatos em casa porque Robertinho os maltratava. Bom, nesse caso, se ele não era seu filho legítimo... Eu sei no que o senhor está pensando. Mas antes de morrerem, os pais dele me legaram toda a sua fortuna. Sou eu o dono de tudo. No entanto, ao completar 17 anos... Meu Deus, pode ser isso. Graças a uma das cláusulas do testamento, Robertinho receberia a minha herança no dia em que completasse 17 anos. Ou seja, na semana que vem. Meu filho morreu justamente nas vésperas de receber o dinheiro. O senhor é o depositário da fortuna de seu afilhado e herdeiro no caso de sua morte. E no caso da morte dele, para quem ficaria tudo? Bom, no caso da minha morte e da morte dele, todo o dinheiro ficará para os meus empregados, Eusébio e Norma. E isso porque meu irmão morreu há 1 ano, como lhe disse. Se Jerônimo estivesse vivo, seria ele o herdeiro. Não sei a que atribuir a morte. O corpo não apresenta vestígios de violência. Na minha opinião, ele poderia ter sido envenenado. Envenenado? É o que parece. Embora não encontre sinais de nenhum tóxico na boca nem na garganta. Injeção também não podia ser. Ou foi veneno ou asfixia. Asfixia? Sim. Alguns venenos ocasionam a paralisia dos centros respiratórios. Uma almofada sobre a boca e o nariz da vítima também podem matá-la por asfixia. Mas não me parece que tenha sido uma almofada. Senhor delegado, Diga, Norma. Lembrou de mais alguma coisa? Sim, senhor. Eu fui a primeira a chegar perto da cama depois que o menino morreu. E agora estou me lembrando de outra coisa. O rosto do menino estava gelado. O rosto estava gelado? E o travesseiro também. Era como se uma grande mão de gelo tivesse assim pousado na cara do Robertinho. Uma mão de gelo? Assim, isso é muito inverossímil. Podia ser uma grande mão apertada contra o nariz e a boca. Mas o rapaz teria lutado. O instinto de conservação, sabe? E o seu corpo não está contorcido, nada. Não sei. Só depois da autópsia eu poderei ser mais explícito. Que horror! Até tive a impressão de que tinha sido um fantasma. Por que um fantasma? Ora, porque os fantasmas têm as mãos frias, não é? Um fantasma que tivesse entrado pela janela do corredor. A janela do corredor estava aberta? Estava, sim, senhor. Eu a fechei pouco antes das 10 horas. Foi alguém de fora, seu delegado. Alguém que veio do mar com as mãos frias e molhadas e matou o pobre do Robertinho. Foi alguém que veio do mar. Sente-se, Custódio. Senhor. Você é o chofer do senhor Gervásio, né? Sou, sim, senhor. Mas não sei de nada, não, senhor. Eu estava no meu quarto em cima do ancoradouro quando ocorreu o crime. Não tenho as chaves da casa e por isso eu não podia ter entrado. Disseram-me que você não gostava do menino, é verdade? Oh,
Ele era uma peste, né? Vivia me pregando partidas. Mas eu não tinha motivos para matá-lo. Onde está o automóvel? Automóvel? Sim, eu nunca vi chofer sem automóvel. O senhor Gervásio tem um carro na Ilha do Governador, numa garagem, né? Mas quase não usa ele, não. Eu sou mais um piloto. Mais um piloto do que um chofer, né? Também sou mecânico, sabe? Sou eu quem manobra a lancha que a gente usa para ir ao continente. Sim, já sei. Como foi que teve notícias do assassinato? A Norma me chamou, doutor. Era 00:30 e pouco. Foi aí que soube que tinham matado o rapaz. Não há outros barcos na ilha? Há mais um barco, a remos. Mas não está aqui, não. Eusébio levou ele. O mordomo levou o barco? Sim. Para onde? O marido de Norma é um pilantra, sabe? Todas as noites sai da ilha para se divertir no continente. Às vezes ele só volta com o dia claro. O Custódio disse a verdade. Meu marido costuma passar as noites na Ilha do Governador, ficar lá farreando. Eu estou acostumada. Vocês discutem muito, não é? Não, nem por isso. Afinal de contas, eu me casei sabendo quem ele era. Bom, e agora é tarde para querer botar ele no bom caminho. A que horas ele saiu daqui a noite passada? Eram umas 8:30. Foi logo depois do jantar. Mas ele pediu licença ao patrão. E levou o barco a remos? Não, o Custódio levou ele, como de costume. Ele deixa o barco no galeão e pega ele de volta depois. Já são 3 horas da madrugada. Seu marido sempre demora tanto? Sempre. Eu até desconfio que ele tem alguma sem-vergonha à espera dele, esses botiquins. É que eu não tenho certeza. Se tivesse, eu largava ele de mão. Ainda sou moça, posso arranjar outro homem melhor, né? Você se separaria dele, mesmo sabendo que quando o senhor Gervásio morrer, todo o dinheiro ficaria para seu marido? Mesmo que eu me separe dele, eu continuo fazendo jus à herança. Tudo que Eusébio receber será meu também. Quer dizer que seu marido saiu daqui às 8:30 e ainda não voltou? Ou teria voltado? O que é que o senhor quer dizer com isso? Que ele veio na ilha escondido e... não, senhor. Eu lhe garanto que meu marido não voltou na ilha depois que foi para governador. Meu marido não é um fantasma, não tem as mãos geladas. Eu sou o mordomo do senhor Gervásio. Acabei de chegar na ilha e encontrei a polícia me espera. O que aconteceu? São quase 5 horas, Eusébio. Só agora você voltou? Foi, sim, senhor. Eu andei bebendo um pouco por aí. O que aconteceu? Mataram o filho de seu patrão. Como? Mataram o Robertinho? Impossível. Tem certeza de que foi um crime? Não teria sido uma síncope? Podia ter sido uma síncope? O garoto às vezes sentia falta de ar e andava muito resfriado. Eu até dei um remedinho para ele sem o patrão saber. Ele morreu realmente de forma a parecer uma síncope. O garoto morreu de morte natural. E até depois de morto está nos dando trabalho. Você também não gostava do filho adotivo de seu patrão, Eusébio? Quem não gostava dele era o Custódio. Eu e o garoto sempre nos demos muito bem. E de mais a mais eu fiquei a noite toda no galeão e não podia ter vindo aqui. Como sabe que o menino morreu de noite? Quando eu saí de casa às 8:30 ele estava legal. Ele foi se deitar justamente na hora em que peguei o barco a remos. Depois disso, fui pro galeão e me meti numa boate nova que abriram lá. Esteve lá todo esse tempo? Até as 2 horas, que foi quando fecharam a casa. Bom, aí eu saí com um amigo, fiquei umas 2 horas na casa dele, do outro lado da ilha. Mas o senhor acredita mesmo que o Robertinho tenha sido assassinado? Foi assassinado, sim. Então eu tenho que me defender. Mataram ele antes ou depois das 2 da madrugada? Antes da meia-noite. Nessa hora ainda estava na boate cercado de copinchas. Todo mundo me viu. Depois das 2 horas era fogo porque só fui visto por uma criatura. E Deus me livre que minha mulher descubra o nome dessa criatura. A Rádio Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a peça original de Hélio do Soveral, Crime na Ilha Particular. Não é
cedo para mobilizar meu departamento? Vocês já interrogaram detidamente os moradores da casa? Nenhum deles caiu em contradição? Todos repetem a mesma história. Nem sequer sabemos de que jeito mataram o rapazinho. Você me fez uma exposição bem detalhada de tudo. Parece-me que estou vendo a Casa da Pedra, na beira da praia. Eu conheço aquela pequenina ilha rochosa, ao lado da Ilha do Governador. Mas eu nunca pensei, porém, que fosse habitada. A casa parece cair aos pedaços. No entanto, já foi reformada várias vezes. E ninguém diz que seja tão confortável por dentro. Tem luz, telefone, água encanada. Também tem gás? O fogão é a gás? Gás? Realmente. Podiam ter asfixiado a vítima com gás. Mas o fogão da casa é elétrico. Não há gás. Agora, me diga uma coisa, Dantas. De quem é que você suspeita? Bom, para dizer a verdade, eu suspeito do cego. O pai do rapazinho? Bom, ele não é senão um pai adotivo, né, inspetor? O Sr. Gervásio é uma espécie de tutor. E como o garoto ia fazer 17 anos na semana que vem, podia querer ver-se livre dele. Mas eu andei fuxicando as contas no banco e está tudo legal. O cego não tinha motivos para temer uma prestação de contas. Mas podia ter assassinado o menino, pois dorme no outro quarto do mesmo corredor. Justamente o quarto mais próximo da janela que apareceu aberta. Mas também é possível que não fosse o cego, sim. Alguém que também se beneficiaria com a morte do menino, né? Enquanto o dono da casa estiver vivo, os empregados não receberão nada. Isso é interessante. Já imaginou se... Não. Seria horrível. No entanto, pode ser, né? Mas... Você deixou algum policial na ilhota? A casa está sob vigilância. O senhor pensa que alguém possa fazer com o cego o mesmo que fez com o filho dele? Talvez, e nesse caso a herança seria do casal de servidores. Mas também não podemos desprezar outra hipótese. O irmão do Sr. Gervásio. Morreu afogado no ano passado quando passeava numa barca alugada para uma excursão. Aliás, morreram 11 pessoas no naufrágio. Escaparam 4. O Sr. Jerônimo estava entre os mortos. Seu corpo nunca apareceu, como não apareceram outros 3 corpos. Eu quero que você colha dados a respeito desse naufrágio, Dantas. É muito estranho que o cadáver do Sr. Jerônimo continue desaparecido. Nós podemos até acreditar que ele não esteja morto. A empregada está convencida de que quem matou o menino veio de dentro do mar porque tinha as mãos geladas. Essa mão gelada também é muito interessante. Pois é. Segundo o depoimento da empregada, o travesseiro também estava úmido e frio quando ela lhe tocou. Mas já não estava mais quando chegaram o cego e o chofer. Logo o gelo e a umidade evaporaram-se rapidamente. É curioso isso. Mesmo admitindo que fosse a mão de um homem que estivesse nadado até a ilha, a água do mar não teria secado tão depressa. Mas teria desaparecido se tratasse da mão de um fantasma. Dantas, é isso aí. Não sou eu quem diz, é Norma. Eu, graças a Deus, nunca acreditei em fantasmas. Nunca, até ontem de madrugada. Esse é o meu ajudante, Sr. João. Podemos visitar o local do crime, Sr. Gervásio? Gostaria que o senhor me guiasse até lá. Eu sou capaz de guiá-lo, sim. Eu conheço esta casa como as palmas das minhas mãos. Eu sei que isso me compromete, mas eu também sei que o senhor não é como o delegado, inspetor. Ele pensa que... Parece mentira que fui eu quem matou meu filho. Sr. Gervásio, a polícia tem que suspeitar de todos. Sim. Não foi o senhor? Claro que não. E por que iria matar Robertinho? Por causa da herança? Mas o dinheiro é meu até a minha morte. Sou eu quem movimenta o capital. Eu nunca senti falta de recursos, graças a Deus. E Robertinho é que era o meu herdeiro. Às vezes, inspetor, eu penso que houve um engano. Teriam morto seu filho antes do tempo. O senhor é que devia morrer. Bom, se se trata de um crime por dinheiro, eu é que devia morrer primeiro para que Robertinho herdasse. Mas eu prefiro inocentar meus empregados e pôr a culpa em algum estranho. Não sei porquê, mas aquela janela aberta no corredor... Claro que eu não acredito em fantasmas. De mais a mais, o meu irmão está morto, e bem morto. E, embora o seu corpo não tenha aparecido, não se justificava. Não. Jerônimo não faria uma brincadeira destas. Ele era um homem ponderado como eu e não tinha muitas ambições. Estava noivo e seu sonho era casar-se para abrir uma farmácia. A noiva dele é dona de uma loja de ferragens na Ilha do Governador. Estava noivo?
E morreu nas vésperas do casamento? Não, ele não podia casar tão cedo. Ele vivia às minhas custas. O senhor também se encontrava na barca que naufragou? Não, eu não fui a essa excursão. Passear de barca, em grupo, só é interessante para quem tem o dom precioso da vista. Eu, infelizmente, perdi-o. Já consultei diversos especialistas aqui e no estrangeiro, mas nenhum deles me deu esperanças. Também já fui operado 2 vezes com um resultado negativo. Mas realmente outra pessoa desta casa estava naquela barca. E escapou com vida? Sim, senhor. Meu mordomo. Eusébio acompanhou meu irmão naquele passeio fatídico. A barca afundou e Eusébio escapou nadando. Ele é um grande nadador. Ele lhe contará a história. Meu mordomo e Jerônimo eram muito amigos inseparáveis. Mas venha, inspetor, eu vou levá-lo até o quarto de Robertinho. Meu filho foi enterrado ontem. Tudo continua no mesmo no quarto dele. A janela do quarto estava aberta ou fechada quando o empregado encontrou o corpo? Bem, eu suponho que estivesse aberta. Mas, como o senhor vê, tem grades. Ninguém podia entrar. Não podia entrar ninguém, mas podia entrar alguma coisa. O ar fresco, por exemplo? O ar fresco? É. Sim, tem razão. E também o ruído do mar batendo nas pedras. Também ninguém podia sair senão o ar. Vamos ver a cama. Sim. É uma cama comum, chefe. Pai, fica bem em frente da janela. Tá Estou vendo. A porta fica à direita. É. O que foi, chefe? Algum babado na cabeceira da cama? É um pequeno arranhão. Veja você mesmo, João. Esse pedacinho aqui foi esfolado recentemente. É. Olha a diferença na cor do verniz. Teria sido na noite do crime? Talvez não. Ainda há um pedacinho de qualquer coisa vermelha. Se eu tivesse os meus olhos... Não, doutor, não toque em nada. Talvez o assassino também não tivesse bons olhos e por isso tenha deixado esta pista. Sim, é possível. Eu vou guardar esta película vermelha no envelope. Que é assim, para depois ser analisada. Mas desde já me parece uma casquinha de tinta a óleo. Eu creio que não há mais nada neste quarto. Mas nada digno de interesse. Onde é que nós vamos agora, chefe? Está nervoso, hein, rapaz? Vamos pra praia, chefe? Quem sabe se não há pegadas por lá, né? 2 dias depois, Rojão, o que há? É inadmissível. De mais a mais, a polícia do distrito esteve aqui dando uma busca e não havia pegadas. Bom, chefe, fantasmas não deixam pegada, né? E você acredita em fantasmas? Bem... Tolice, rapaz. Bom, vá para o Rio e procure o legista Santos para conhecer o resultado do exame. Enquanto isso, eu vou conversar com os outros protagonistas da tragédia. Acabamos agora há pouco a autópsia, mas se o inspetor Santos espera que eu lhe diga qual foi a arma do crime, nem nós mesmos sabemos. Bom, mas de que foi que o rapazinho morreu? Asfixiado. Seu sangue estava negro por falta de oxigênio. Encontrei muito óxido carbônico nos pulmões. Boi, o que isso quer dizer, hein? É veneno, né? Não deixa de ser veneno, mas não da forma com que você entende. Não foi ingerido nem aplicado numa injeção. Por isso é difícil descobrir. No entanto, havia outra droga nas vistas do rapaz. Um sedativo. Esse foi encontrado no estômago. Daí supomos que a vítima estava narcotizada quando morreu. Ora, se estava narcotizada, o assassino podia ter usado o óxido carbônico sem que o rapaz reagisse. Morreu com um passarinho, coitado. Mas como foi que lhe administraram o óxido carbônico? Sei lá, eu não manjo disso. O que o senhor acha? Só podia ter sido inalado. Mas como? O quarto não tinha cheiro de gás quando a empregada ali entrou. Nem estava cheio de fumaça. Você sabe, não? Eu não sei de nada. A fumaça contém óxido carbônico. A menos que o crime não tenha ocorrido no quarto e o assassino levasse o menino para ali depois de matá-lo noutra dependência do prédio.
Há casos em que certas pessoas morrem asfixiadas com óxido carbônico dentro de um automóvel, por exemplo. A fumaça do cano de descarga é puro óxido de carbono. Óxido carbônico no sangue? É. Eu já suspeitava de um gás. Por isso verifiquei se seria possível no quarto. Não era possível. Por outro lado, se o crime ocorreu fora de casa... O diabo é que aqui não tem carro, chefe. Mas há coisa parecida. Há, por exemplo, aquela lancha a gasolina. Vamos ver isso depois. O senhor já interrogou novamente os bonecos suspeitos, chefe? Já. E não fiquei mais adiantado do que antes. Eles repetiram a mesma história contada ao delegado. Bom, se não foi nenhum dos moradores da ilha, o assassino veio do continente. Ou veio do mar, né? Porque aquela mão de gelo, né? O que é que tem? Sou eu, inspetor. Ô, Dantas. Estou chegando da cidade. Fiz todas as investigações que o senhor pediu. Posso falar à vontade? Pode, estamos sozinhos. Bom, para começar, conversei com os médicos que examinaram o dono da casa. Sei. O homem é cego mesmo. Ah, é? Sofreu um acidente de automóvel há 5 anos e perdeu a vista. Eu sabia que ele era cego. Fiz-lhe alguns testes e fiquei satisfeito. E o irmão dele? Aparentemente morreu mesmo no tal naufrágio. Morreram 11 pessoas e desapareceram 4 corpos para sempre. Tudo isso eu já sabia. Mas o que o senhor não sabe... Também sei. O mordomo do Sr. Gervásio foi um dos sobreviventes, não é isso? Como, senhor? Eusébio acompanhou o Sr. Jerônimo na excursão e escapou por milagre. Aliás, eles eram amicíssimos. Bom, mas isso não tem nada a ver com a morte do garoto. A menos que o garoto tenha morrido por engano. O mais lógico era a morte do cego para que o rapaz herdasse a fortuna. E para que esta passasse para as mãos dos empregados. Mas e se não foi homicídio por interesse? Bom, podia ter sido vingança, chefe. O garoto era um diabo, ninguém gostava dele. Desculpem a interrupção. Entre, Sr. Gervásio, entre. Eu não ouvi os seus passos. Eu sempre uso sapatos com solas de borracha. Mas, desculpe a interrupção, mas o senhor ficará aqui esta noite? Por que pergunta? Bem, eu gostaria que a polícia me protegesse. Os senhores podem estar enganados e ter sido realmente um homicídio por interesse. Um crime planejado, entendem? E eu que, apesar de cego, nunca fui medroso, confesso que estou começando a ter medo. Se eu morrer, inspetor, a minha herança não irá mais para as mãos do Robertinho, e sim para as mãos de Eusébio. E quem nos garante que o álibi dele seja verdadeiro? Quem nos garante que não seja ele o assassino? Onde está o Sr. Gervásio, João? Eu não lhe pedi que não perdesse de vista. Ora, chefe, o senhor acredita mesmo que o cego corra perigo? Acredita que possa haver outro crime, chefe? Deve haver outro crime para que o plano se complete. A menos que eu esteja enganado. O Sr. Gervásio tem razão. Foi homicídio por interesse. E o criminoso talvez cometa outro homicídio decorrente do primeiro. Bom, se é assim, eu vou pro quarto do cego, né? Ele está sozinho, né, chefe? Não deixe só. Principalmente durante a noite. Entretanto, eu vou fazer uma visita ao quarto do chofer em cima do ancoradouro. Espero que o custódio me dê informações sobre a arma do crime. Pronto, inspetor. Aqui está o ancoradouro. Depois que deu a busca no meu quarto e não encontrou nada, né? Um ancoradouro coberto, hein? Muito cômodo. Ali está a lancha motor. Bastante grande, tem uma bela cabine. Quer entrar para ver? É uma cabine fechada. A porta é muito estreita, sabe? Vamos olhar tudo de perto. Estou começando a fazer uma ideia sobre a espécie de arma utilizada para matar o rapazinho. Vamos ver se seria possível óxido de carbono, anidrido carbônico. Pronto, inspetor. Aqui estamos a bordo da lancha. Olha, o motor fica na ré, coberto por aquela tampa de lado. Aqui está a porta da cabine, né? Ali um cano de borracha para o aquecimento interno, né? Esse gancho aí é para suportar o extintor de incêndio.
A roda do Leme foi adaptada depois, quando o senhor Gervásio comprou a lancha. É uma das mais velozes do seu tipo. O falecido senhor Jerônimo e o mordomo Eusébio gostavam muito de passear nesta lancha. Interessante, hein? Eu já vi o que queria ver, Custódio. Avancei muito em poucos minutos, sabe? Agora já conheço a arma do crime. Amanhã de manhã eu vou à ilha do governador para confirmar a pista. Ali está a loja de ferragem, ô João. Vamos falar com o dono. Vamos lá. Bom dia, senhores. Bom dia. Em que posso servi-los? A senhora é a dona da loja? Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Ah, sim, senhor. Eu sou a dona e a única caixeira. Meu empregado foi almoçar. Mas o que aconteceu? O que é que os senhores estão procurando? Um extintor de incêndio, minha senhora. Desses que se usam em lanchas e automóveis. Como? Ah, sim. Somos representantes de uma fábrica desses aparelhos. Temos diversos à venda. Prefere o prateado ou pintado de vermelho? Não, eu não quero comprar nenhum, não. Não? Interessa-me um que deve se encontrar aqui para ser recarregado. Sim, senhor. Não é verdade que a senhora também vende as cargas quando elas se esgotam? Pois tenho a impressão de que se encontra nesta loja um extintor de incêndio que procuro. Ah, sim, senhor. Nós temos 2 extintores aqui para serem recarregados. Comumente o serviço demora apenas alguns minutos, mas estamos sem cargas. Só chegam logo mais à tarde. Está ouvindo, Jorjão? Tô nas bocas, chefe. Eu quero que você fique por aqui à espera dos fregueses que vierem buscar esses extintores. Foi com um deles que mataram o filho do senhor Gervásio. E o assassino deve estar se preparando para agir outra vez. Nas bocadas. Então, viu quem foi buscar o extintor de incêndio na loja? Vi, senhor, vi. Sabe quem foi? Norma, empregada. Eu já esperava. Mas não foi ela quem matou o rapazinho. Não podia ser. Eu não posso ter falhado. Peraí, chefe. Mataram o garoto com extintor de incêndio? Eu não manjo como foi, não. É simples. O médico legista encontrou óxido de carbono nos pulmões da vítima. E esse gás pode ser criado pela decomposição do anidrido carbônico ou dióxido de carbono. Ora, o anidrido é exatamente o oposto ao oxigênio, indispensável à respiração. E sob o nome de gás carbônico, esse tóxico também é usado em certos tipos de extintores. Então foi com o extintor que abateram o rapazinho? Eu cheguei a essa conclusão por causa da mão de gelo. O jato de gás carbônico em contato com o ar torna-se gelado. Eis a explicação do mistério da mão gelada e úmida inventada pela empregada do Sr. Gervásio. Mas o senhor já sabe que foi assassino, chefe? Sei, sim. Mas, infelizmente, não tem provas. Por isso, eu não posso prendê-lo. Vamos continuar a nossa vigilância ainda esta noite. O culpado recuperou a arma do crime e é provável que ataque outra vez. Bom, eu vou ficar de olho no seu Gervásio, né? Pode querer abotoar o ceguinho, né? Abriu a porta do quarto do Sr. Gervásio? Ninguém. O cego deve estar dormindo. Você se certificou a respeito do mordomo? Eusébio realmente foi para a ilha do governador no barco a remos? Ah, foi sim, senhor. Eu vi ele partir. Então está tudo preparado para o crime. Vamos ficar de olho, rapaz. Cadê o delegado, hein? Também está no seu posto. Será uma das minhas testemunhas. Peraí, chefe. Estou ouvindo qualquer coisa. Alguém vai aparecer no corredor. Vamos atrás. Deixou a janela aberta. Norma? É você, Norma? Largue esse extintor! Quem é? Quem está aí? Todos nós, Sr. Gervásio.
senhor foi apanhado com a boca na botija. Mas... Não é sua empregada quem está deitada na cama. É apenas uma trouxa de roupas. Maldição! Não adianta. Desligue a válvula do extintor. Isso só se torna perigoso quando a vítima está desacordada. E Norma não tomou o narcótico que o senhor lhe deu. Então foi uma cilada. Caí como um patinho. Pega os pontos, velhinho. E é melhor confessar que você não é cego coisa nenhuma. O cego não fazia tanta miséria, né? Não, Joãozão. Ele é cego realmente. A sua condição de inválido talvez tenha influído para que matasse o filho adotivo. Você suspeitou dele, mas não tínhamos provas para acusá-lo. Agora, agarramos-lo em flagrante delito. Pode sair de trás do armário, Norma. Não tenha medo. Eu evitei que o assassino cometesse o seu segundo crime. Mas ai de nós se não o vigiássemos. Sim, inspetor. O senhor tem razão. Eu matei Robertinho com medo do futuro. Ele ia completar 17 anos na semana que vem e herdaria o dinheiro dos pais. Podia escolher outro curador até alcançar a maioridade. Robertinho era um menino perverso, com umas ideias estranhas. Matei-o em legítima defesa. Cego, sozinho no mundo, eu nunca poderia sobreviver sem a minha ilha, a minha casa, os meus rendimentos. Então, planejei matá-lo antes que ele completasse 17 anos. Eu conhecia os efeitos do gás carbônico sobre o organismo e sabia que o extintor da lancha era carregado com esse gás. Apoderei-me dele e pus um narcótico no chá que Robertinho tomou para o resfriado. À meia-noite, abri a janela do corredor para confundir a polícia e fui ao quarto do garoto. Ninguém me ouviu porque meus sapatos têm solas de borracha. O Robertinho estava narcotizado. Não podia reagir. Escutei sobre o seu rosto toda a carga do extintor. Ai, então foi isso. O barulho do extintor. E eu pensei que fosse o jato de água de uma torneira. Foi isso, Norma. Suas declarações também me ajudaram a decifrar o mistério. Embora eu pensasse a princípio que tivesse sido usado outra espécie de gás. E depois de cometido o crime, calcei outro par de sapatos e voltei para o meu quarto, batendo os pés para que Norma pudesse me ouvir. Foi assim que eu fiquei livre daquele garoto diabólico. E no dia seguinte, o senhor pediu à empregada que levasse um extintor para recarregar na loja de ferragens. Não esperava que ela suspeitasse de um objeto tão inocente. Mas eu desconfiei, inspetor. Eu li no extintor que era do tipo gás carbônico. Aí eu fiquei pensando. E hoje de manhã eu perguntei ao patrão se o gás carbônico podia matar a gente. Ao fazer essa pergunta, você estava selando a sua sentença de morte. O senhor Gervásio decidiu matá-la para que você não falasse. E quase conseguia se eu não andasse com ele debaixo do olho. Mas por que suspeitou de mim, inspetor? Por que suspeitou de um pobre inválido? Justamente porque o senhor é cego. Desconfiei do senhor por 2 motivos. Primeiro, por causa daquele arranhão na cabeceira da cama da vítima, feito pelo extintor pintado de vermelho e manejado por mãos pouco seguras. Segundo, porque Norma disse ter encontrado o travesseiro do Robertinho tão úmido e gelado como seu rosto. O criminoso não tinha interesse em lançar o jato de gás carbônico sobre a cama. Isso mostrava que ele era cego. Encerramos aqui mais uma apresentação do Teatro de Mistério, que apresentou hoje a peça de Hélio do Soveral, Crime na Ilha Particular. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Nilton da Mata, Gervásio; Carmen Dolores, Norma; Carlos Leão, delegado; Milton Barros, um médico; Navarro de Andrade, chofer custódio; Rodney Gomes, Eusébio; Célia de Castro, dona; José Valuzzi, Jorgeão; Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade, contra-regra de Geraldo Cruz, controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio-teatro de José Valuzzi, com supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um
Teatro de Mistério.